Bom, e eu não entendo, né, o porquê que a técnica Pia Sunraj não convocou a Cristiane, né? Até antes da Copa eu fiz um vídeo sobre isso e sobre a ida da Cristiane no programa Conversa com Bial. Ela explicando, até ela falou alguma coisa relacionada a isso, né? Que ela não entende o porquê que ela não foi mais convocada para a Copa, para a seleção. Então ela deve ter alguma coisa de comportamento, alguma desavença. E isso aí já prejudica o todo, porque trabalho é trabalho e pessoal é pessoal. Então pode ser que misture as coisas e isso prejudica o todo, né? A gente acredita numa seleção que poderia ter outros nomes aí superiores, né? Nada contra as jogadoras que estão no momento na Copa do Mundo, mas poderíamos ver aí outras jogadoras de mais peso, né? A Cristiane, tanto a Marta que tá lá, e a Cristiane também poderia estar, porque a Cristiane também tem um peso muito grande aí na seleção brasileira, né? Ela tem um peso muito grande, ela é uma jogadora da época ali do início da Marta também, porque a Marta é tão privilegiada e a Cristiane não. Então isso aí é uma coisa que até dá pra meio que torcer contra o Brasil mesmo, tem que torcer pro Brasil se ferrar mesmo, porque a Cristiane é uma excelente jogadora, eu gosto bastante dela, né? A gente já não tem muita opção no futebol feminino, né? Essa é a grande realidade. O futebol feminino brasileiro é muito abaixo de vários países aí. Ainda não leva o melhor que tem, então fica difícil. A técnica Pia Sunraj tem esse problema, né? Ela parece uma pessoa muito bacana, mas são duas coisas que eu não concordo com o trabalho dela. Primeiro é dela não ter convocado a Cristiane, né? E outras jogadoras até aí. E segundo, dela não falar o idioma, né? Muitas pessoas cobram aí que o brasileiro vai para fora e não aprende a falar inglês. E por que ela não aprendeu a falar o português? Então, assim, ela tá na seleção já faz um tempo, né? Já tá aí acho que uns 3 anos na seleção brasileira e não aprendeu a falar português. Então, assim, tem que aprender a falar. Então, tá num país, a obrigação de uma pessoa quando vai para outro país é aprender a falar outro idioma. A comunicação é o bem mais importante aí, mais básico e ao mesmo tempo mais importante. Então, se eu for hoje para a Alemanha, eu tenho que chegar lá, tenho que aprender a falar o básico de alemão para poder me comunicar, poder pedir um café, poder cumprimentar as pessoas, poder falar o básico, né? E ela não aprendeu a falar o português, então isso é uma coisa que parece ser besta, mas acaba sendo importante por causa que a comunicação, né, seria muito mais fácil se tivéssemos aí uma técnica que falasse o idioma corretamente e a comunicação seria muito melhor. Isso, consequentemente, ia trazer benefícios aí pro desempenho da própria seleção brasileira, além da convocação da Cristiane, que para mim foi crucial, que deveria aí, né, ter sido feita. Mesmo a seleção se classificando, né, que esse vídeo está sendo feito antes do jogo contra a seleção da Jamaica. Mas se o Brasil se classificar ou não, para mim, o Brasil, se não se classificar, vai ser eliminado na primeira fase, vai ser um vexame. E se for se classificar para as oitavas, eu acho difícil a seleção se classificar para uma possível quartas. E se classificar para as quartas, eu acho que as quartas é o limite dessa seleção, é o limite mesmo. Não ultrapassa das quartas. Pode ser que eu queime minha língua? Pode ser. Mas eu acredito que a seleção brasileira não consiga aí. Eu acho que na primeira fase seria meio que uma obrigação se classificar pela estrutura que a seleção brasileira hoje tem. Apesar de tudo, é melhor que muito país, né, que tem na Copa do Mundo aí. Mas se chegar às oitavas, eu acho muito difícil se classificar para as possíveis quartas de final. E as quartas, para mim, realmente é o limite dessa seleção, né? Então, situação bem complicada. Eu acho que tanto no masculino quanto no feminino tem muita coisa errada aí em relação à CBF. Então é isso aí, galera. Até a próxima e valeu!